convidar você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo é o capítulo 2. Imagine que você está em casa e de repente alguém bate ali na sua porta com um presente caríssimo, dizendo que veio de muito longe apenas para homenagear uma criança da sua família. Você ficaria surpreso? Alguém de muito longe batesse lá na tua casa, Renida: vim trazer aqui um presente preciosíssimo para o Heitor. Alguém que tu nunca viu. Te ficaria surpreso no mínimo. Agora imagine uma criança que é tão especial que até mesmo uma estrela aponta o caminho para ela. Essa não é uma história de qualquer rei. Nós estamos prestes a ler aqui, que veio ao mundo e provocou reações distintas, desejo de adoração e ódio ao mesmo tempo. É a história do Rei dos Reis. E a ideia é que a gente medite nessa noite sobre a resposta que nós devemos dar diante desse nascimento, do nascimento de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então acompanhe a leitura. Diz assim então, Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler até o versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O nascimento de Jesus, ao lado da crucificação, da ressurreição, da ascensão, é um dos momentos mais significativos na história da humanidade. Não é coisa pouca. Não é à toa que o mundo todo, para nessa época natalina e começa a pensar a respeito, de tantas coisas, de família, de amor, ainda que tortuoso. Não é à toa. Claro, o coração do homem consegue distorcer tudo. Claro, Jesus não nasceu em dezembro, nada disso, mas nós como cristãos nos voltamos para essa época e aproveitamos essa época para ministrar, para apontar para o verdadeiro sentido do Natal. Então não é qualquer coisa na história. Deus se fez carne, tornando-se como um de nós, com o propósito de cumprir a vontade de Deus Pai. Qual é?
salvar o homem perdido. E a sua chegada a esse mundo, ela se deu, como nós vimos, de uma forma natural e sobrenatural ao mesmo tempo, em uma junção do ordinário com o extraordinário, do humilde e do glorioso, em cumprimento às profecias dos profetas do passado. De modo que a palavra de Deus, quando a gente vê o cumprimento dessas profecias, ela se torna ainda mais digna da nossa total confiança. Profetas que anunciaram o nascimento de Cristo, inclusive a cidade onde ele nasceria. E aqui mais uma vez é citado Miqueias, um profeta que está falando a respeito da cidade, não é qualquer coisa, não é de forma genérica, vai nascer, não, vai nascer e dá o nome da cidade. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isso valida as Escrituras. Que palavra poderosa, é palavra de Deus, só não tem jeito de ter sido inventada pelo homem. Bom, diante de tudo isso, da maneira como Deus revela o nascimento, se revelou a nós, então diante de tudo que nós temos visto ao longo dessas pregações no mês de dezembro, importa a gente perceber qual a resposta que o cristão deve ter diante do nascimento de Jesus. E a exemplo destes magos, ou melhor, destes sábios que aparecem no texto, nós devemos responder com uma vida de adoração ao Rei, com uma vida de adoração ao Rei. Adorar ao Senhor Jesus é um ato genuíno de fé, que se manifesta de uma forma prática, através de uma vida que abre mão de si mesmo e se volta ao reconhecimento de que Cristo é o Deus vivo. Isso é adorar a Deus. Vai muito além do simplesmente cantar, embora o Senhor nos ordene que a gente cante, que a gente o adore, Ele se faz presente em meio aos louvores. Mas é claro, é muito mais, é um ato genuíno de fé, que se manifesta de forma prática à medida em que você abre mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus e encontra deleite e satisfação, mesmo que de forma resoluta, ou seja, contrariado, obedece ao Senhor. E Ele então é exaltado e glorificado através da sua vida. Então, na verdade, irmãos, não há como adorar a Deus verdadeiramente sem ter tido um encontro real com Cristo Jesus. Um encontro que envolve arrependimento de pecados, mudança de direção de vida, uma total entrega ao senhorio de Cristo, porque é só assim que eu e você seremos capacitados a abrir mão de nós mesmos, da nossa vontade, somente pela força do Espírito Santo, que habita em todo aquele que nele crê. Então, para adorar ao Senhor verdadeiramente, adivinha? Você precisa ter tido um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Não se trata apenas de pertencer à membresia de alguma igreja. Não se trata apenas de se fazer presente aos domingos num culto. Não se trata de se fazer tudo certinho, mas de um reconhecimento no mais profundo do nosso ser, da nossa total incapacidade de agradar a Deus por nossos próprios méritos. Então é a partir de uma conversão genuína, que considera o real peso do pecado e quem Deus é, e Ele é totalmente santo, totalmente justo, totalmente puro, que o homem, então, através desse reconhecimento de quem é e de quem Deus é, que o homem é capacitado para adorar a Deus em espírito e em verdade. O relato de hoje que nós lemos aqui em Mateus 2, do 1 a 12, ele nos permite refletir um pouco sobre o tipo de adoração, o tipo de resposta que nós devemos ter diante das boas novas de salvação. Mas esse tipo de reflexão, como eu disse aqui, ele deve partir do pressuposto de que somente os que reconhecem a Cristo como Salvador podem adorar a Deus de fato e intencionalmente. Então o que nós vemos aqui
na nossa leitura que vai ajudar a gente a pensar a respeito da verdadeira adoração. Se você notou, há um contraste entre a atitude destes homens sábios, dos magos, ditos magos aqui, e a atitude de Herodes, que receberam a mesma notícia, mas responderam de formas tão diferentes. Então isso nos permite perceber que tipo de coração procede a verdadeira adoração. Então, como eu estou dizendo, a adoração verdadeira, ela não pode ser vivenciada pelo incrédulo. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. A adoração verdadeira, ela não pode ser vivenciada pelo incrédulo. Então aqui de cara, nós como filhos de Deus, nós não estamos de mãos dadas com o incrédulo, cantando depende de nós. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Por mais que as palavras sejam as mesmas, a adoração verdadeira não pode ser vivenciada pelo incrédulo. O texto, ele não nos dá, muitas informações sobre quem eram esses magos. Na verdade, sábios, estudiosos das estrelas, muito provavelmente, o que a gente poderia talvez chamar aqui de astrônomos, a galera que gosta de observar as estrelas. Talvez aqui a gente tem já um protótipo desse povo, e aí então nós não temos muitas informações. Tudo o que sabemos sobre eles é que eles viram uma estrela no Oriente, e que eles são do Oriente. O que talvez nós podemos supor é que esses homens, dado a maneira como eles respondem aqui na nossa narrativa, eles tiveram contato com as profecias dos judeus em torno da vinda do Messias. Eles tiveram algum contato, alguém falou para eles, mas eles não são judeus. Eles aqui são gentios, gente de longe, mas provavelmente eles tiveram contato e estavam conscientes, sabendo que haveria de vir o rei dos judeus. Então provavelmente tiveram contato com as profecias dos judeus em torno da vinda de um Messias. E que o desejo que eles têm aqui de adorar esse rei dos judeus, isso também nos leva a crer que eles reconheceram tais profecias como verdadeiras. Suposições, porque o texto não nos deixa muito claro, não dá muitas informações a respeito deles. O texto também não nos dá muitas informações sobre o fenômeno envolvendo a estrela, que aparece no Oriente, no versículo 2, e que também mais tarde, olha que coisa estranha, a gente não vê uma estrela por aí fazendo esse tipo de coisa, mas mais tarde, no versículo 9, os guia até a casa onde estava o menino. Vai guiando ali estes homens. Algo sobrenatural está acontecendo aqui. Mas o texto, ele não nos permite chegar a conclusões mais apuradas sobre como é que se deu esse fenômeno, nem sobre a estrela e nem sobre os magos. A tradição vai apontar para a quantidade desses magos, geralmente falando sobre 3 magos, até dar nome para eles, mas pode até ter sido 3, mas podem ter sido muito mais do que 3. Então nós não temos como chegar a essa conclusão olhando para o texto. A verdade então é que o texto não fala muito, além de apontar para as atitudes desses homens, que nos permitem inferir algumas coisas aqui. Outro aspecto que talvez vale a pena mencionar é que a visita destes sábios, ela não se dá necessariamente na noite do nascimento propriamente dito de Jesus. Muitos presépios, colocam ali os animais, Jesus na manjedoura, e aí os pastores, aqueles que nós vimos na outra pregação, que estavam lá no campo e os anjos apareceram e anunciaram, e aí colocam os pastores, já colocam os magos junto, todo mundo, mas não necessariamente, são eventos distintos, em tempos distintos. Então tem que arrumar aí o presépio aí de vocês aí, organizar ali os personagens nesse presépio. Essa falta de detalhes aqui aponta para uma possível estratégia de Mateus, que está escrevendo o Evangelho de Mateus, Mateus, em colocar a ênfase em quem? Exclusivamente no menino.
em Jesus Cristo. Então, o único digno da nossa total atenção. Então, não há um detalhamento tentando explicar quem são os magos, ou como que se deu essa questão da estrela, pois o foco central é o menino, e no versículo 6, eles fazem uma declaração maravilhosa a respeito desse menino: o guia que há de apacentar Israel. Não há muitos detalhes, mas há sim um outro personagem que é citado por nome aqui: Herodes. Herodes o Grande. Note que os magos, quando eles chegam então em Jerusalém, eles não foram diretamente falar com Herodes, porque o versículo 3 vai nos dizer que Herodes, tendo ouvido já o burburinho do que estava acontecendo ali, tendo ouvido sobre o nascimento do rei dos judeus, alarmou-se, né? A palavra aí, alarmou-se, uma ideia de perturbação aqui. Essa perturbação que Herodes sentiu tem a ver com a sua personalidade paranoica e violenta. Ele havia recebido de Roma justamente esse título, o rei dos judeus. Herodes, ele estava ali como agora coordenando aquele povo, claro, oprimido por Roma. E para entender melhor então o significado de uma notícia como essa para Herodes, de que o rei dos judeus havia nascido e onde ele está, porque queremos adorá-lo, para entender melhor o que acontece no coração desse homem, é preciso relembrar o que ele foi capaz de fazer para se manter no poder. Entre muitos adversários políticos, ele foi capaz, pasmem, de ordenar a execução de vários membros da sua própria família, incluindo a sua esposa e 2 dos seus filhos. Quando ele suspeitava que havia alguma coisa para retirá-lo do poder, invenção da sua cabeça doida e paranoica, ele dava um jeito de matar. Essa era a gana desse homem. Então, ao ouvir a respeito do nascimento de um suposto rei dos judeus, ele imediatamente, o que ele faz? Ele convoca os principais sacerdotes e escribas do povo judeu para perguntar onde que o Cristo deveria nascer, no versículo 4. E esses respondem apontando para o profeta Miqueias, no versículo 5, como nós vimos ali: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Eles apontam para os profetas. E então, em posse dessa informação, Herodes, com a sua mente depravada, ele começa a traçar aqui já um plano perverso: eliminar o menino. Ele quer acabar com esse menino. Então ele chama agora em secreto esses homens sábios, esses magos do Oriente, e passa a perguntar sobre quando que a estrela havia aparecido. Perceba como o caráter desse homem nos é retratado aqui na narrativa. Ele, no primeiro momento, oculta as suas verdadeiras intenções, simulando aqui um profundo interesse nas estrelas, enquanto o seu real interesse mesmo estava na criança, a quem ele queria destruir. Quando que a estrela surgiu mesmo? Como é que é? E quando finalmente ele menciona a criança, então fica muito claro para nós aqui a sua astúcia diabólica, no versículo 8, olha aí na sua Bíblia: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Eu também quero adorá-lo, o rei dos judeus. Irmãos, a cegueira espiritual do incrédulo o impede de adorar o rei dos reis com a motivação correta. Isso deve nos lembrar que, de fato, não é todo mundo filho de Deus, como o pastor Sidney nos lembrou muito bem na semana passada. Não é todo mundo filho de Deus. E que mesmo que se esteja longe de uma motivação tão perversa quanto a de Herodes, qualquer motivação de aproximação de Deus,
qualquer motivação para adorar a Deus que não seja a partir de Cristo e pelos méritos de Cristo, não vale de nada. Não vale de nada. Não se engane. Os nossos parentes religiosos que não confiam exclusivamente nos méritos de Cristo e distorcem as Escrituras, carecem do nosso evangelismo. Eles não estão adorando o Deus verdadeiro, apesar de até mesmo mencionar Jesus, cruz, pecado, salvação, inferno. A cultura religiosa cristã não salva ninguém. Então não se engane, nenhuma boa intenção do homem pode resolver a questão do pecado. É apenas por intermédio de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aquele que não tem a Cristo está morto nos seus delitos e pecados. E essa condição espiritual o impede de se aproximar de Deus, como bem afirmou o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 7, texto que lemos no início desse culto. A mente carnal, ela é inimiga de Deus. Então, irmãos, o incrédulo, em virtude da sua condição diante de Deus, ele não pode adorar a Deus de uma forma que lhe agrade. É necessário pertencer a Cristo. Mas aqueles que pertencem a Cristo, aos santos, convém não nos conformarmos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Nós, os que somos salvos, devemos adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade. E aqui um alerta, porque se nós estamos chegando à conclusão de que o incrédulo ele não pode adorar a Deus, e Herodes aqui está servindo como um exemplo disso, desta motivação errada, né? Eu quero adorar a Deus, mas mesmo que a gente não tenha essa motivação tão deteriorada como ele, qualquer motivação distorcida e corrompida, está em pé de igualdade com essa motivação falsa aqui de adoração. Para Deus é a mesma coisa. Assim como Herodes não queria adorar o menino Jesus, coisa nenhuma, uma motivação distorcida, apoiada em si mesmo, nos teus próprios méritos, está em pé de igualdade para Deus. É uma afronta contra o Deus vivo. Porque nós não podemos nos aproximar de Deus, a não ser pelos méritos de Cristo. E é por isso que o Natal é tão celebrado por nós. É por isso que nós nos alegramos com o nascimento, porque ali raiou a luz nas trevas, para que eu e você pudéssemos ter esperança. Aqueles que pertencem a Cristo, então, precisam renovar a sua mente. Nós que estamos em Cristo, não podemos mais nos aproximar de Deus de qualquer maneira, é pelos méritos de Cristo, mas Cristo, Ele quer nos transformar dia após dia. A igreja precisa vigiar. Eu ouvi uma postagem essa semana e eu falou ao meu coração o que eu vou alertar aqui a igreja, que se relaciona com o que a gente está falando aqui. Mentes modeladas pelo politicamente correto são incapazes de adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a permissividade se sobrepõe à ética cristã, quando o desejo de aceitação se sobrepõe à verdade, quando o relativismo moral se sobrepõe ao absoluto, ao que Deus diz que é, então o resultado são corações cauterizados pelo pecado, pelo desejo de pecar livremente sem ser acusado. É daí que surgem aqueles, até mesmo no meio cristão, quem é você para me julgar? Mentes cauterizadas pelo pecado, pelo sistema desse mundo. Acorda, igreja. Nós devemos renovar a nossa mente, não nos conformando com este mundo, se quisermos realmente ter intimidade com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Não se engane, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há como ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Escolha quem é o teu Senhor hoje.
quem é o Senhor da sua vida. E pare de brincar de religioso. Afinal de contas, está perdendo tempo, vai viver a tua vida. E às vezes, muitas vezes, sendo um entrave dentro da igreja. Então, nesse sentido, precisamos sim nos arrependermos dos nossos pecados. E nos voltarmos para o Salvador, é claro. Então importa que Cristo governe sobre as nossas vidas, irmãos, por meio da sua palavra. Pois é através de uma vida de entrega e consagração, e de obediência aos mandamentos do Senhor. Claro que tudo isso é firmado na graça, que nós honraremos a Deus, adorando-o como convém. Adorando como convém. A mente carnal é inimiga de Deus. Incline-se para o Espírito. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. O verso 12, ele nos conta que os magos eles foram advertidos a não retornar à presença de Herodes. Olha aí. E sendo assim, eles acabam retornando por um outro caminho. Eles não perceberam ali a sagacidade daquele homem. Se não fosse por meio de um sonho eles terem sido advertidos, eles talvez voltariam. Ah, que bom, vamos lá. Aquele homem também quer, o rei. Olha lá, o rei quer adorar, vamos lá. Às vezes a gente não percebe as más intenções, mas elas existem. Mas Deus, como é fiel ao seu plano e a si mesmo, Ele alerta aqueles homens, de modo que eles retornam por um outro caminho. E diante disso, adivinha? Quando Herodes descobre que estes homens não retornaram, o que ele faz? Ele ordena a morte de todos os meninos em Belém e arredores, com menos de 2 anos. Então é isso. Quem tem filho aqui com menos de 2 anos? Pois seria morto, porque Herodes mandou, com medo de perder o poder. É isso. É isso que acontece, versículo 16. Jesus escapou porque um anjo apareceu a José. Que paizão esse, que comunhão com Deus ali também. Um anjo aparece para José, que não foi a primeira vez. E aí então ele parte para o Egito até a morte de Herodes, versículos 13 a 14. E o curioso, e mais uma vez aqui, ele partir para o Egito cumpre uma profecia também. Olha como Deus ele vai regendo a história e vai usando até o perverso para fazer a vontade dele. Então é por isso que eu e você podemos descansar diante das injustiças desse mundo. Porque ainda que o perverso esteja reinando, ele não reina sem que Deus permita e sem que Deus esteja escrevendo a sua história. E graças a Deus, porque quem vence é o Senhor Jesus no final. Ele já venceu, na verdade, mas definitivamente haverá o dia em que eu e você estaremos reinando com Ele pela eternidade, porque Ele venceu. E aí então hoje, os tiranos dos nossos tempos podem sorrir, podem comer lagosta, podem celebrar, mas haverá um dia em que prestarão contas. E diferente de alguns aí que têm pregado que o inferno não existe e que Deus é um Deus de amor e que portanto Ele não deixaria alguém no inferno por toda a eternidade, digo mais, Rodrigo Silva, sabe aquele, como é que é o nome dele, o que ele faz? Aquele cara que trabalha aí com a arqueologia, muito inteligente, pois é um herege, é herege sim, adventista. Sim, temos que evangelizar, sim, porque é uma falsa doutrina, e tem uma boa lábia, e tem uma boa conversa, e vai falar sobre adoração ao Rei Jesus, mas depois vai distorcer a palavra, para enganar a muitos. Feliz é a igreja que tem um púlpito que zela pela palavra. Mas nos últimos dias, os homens terão como coceira nos ouvidos e procurarão igrejas para falar o que querem ouvir, para ouvir o que querem ouvir. Herodes, ele representa não só aqui o coração perverso presente em cada homem, mas ele representa aqui todos os reinos que resistem ao reino de Deus.
A sua tentativa de eliminar Jesus aponta para a resistência do poder desse mundo à soberania de Cristo. É isso que esse homem representa aqui nesse texto. E eu não estou alegorizando, ele foi um homem real, ele existiu mesmo, ele fez o que fez. Apesar disso, Herodes ele não consegue impedir os planos de Deus. O nascimento de Jesus e a fuga para o Egito mostram a proteção soberana de Deus sobre o Messias. O poder então e a influência desse mundo, irmãos, como eu falei, são frágeis. Eles jamais frustrarão os planos de Deus. Cristo prevalece sobre as trevas. Então, é muito claro, a adoração verdadeira não pode ser vivenciada pelo incrédulo. Ponto 1 da nossa mensagem. O ponto 2 é o contraste. A adoração verdadeira, ela se dá de uma forma prática por aqueles que creem. Em contraste com a motivação perversa de Herodes, nós temos aqui os magos. Para começar, esses homens eles não hesitaram em fazer uma longa e árdua viagem, cerca de 1.600 quilômetros, para render homenagem ao Rei dos Reis. Começa por aí. Não fizeram de carro e nem tinham o GPS ali, era a estrela guiando. O GPS era esse, né? Estrela guiando ali. Para render homenagem ao Rei dos Reis. Agora, eles vão até o Rei dos Reis com essa consciência, mas para a maioria das pessoas era apenas um bebê. E um menino humilde, que pertencia a uma nação que naquele momento ali havia perdido a sua liberdade, eles estavam debaixo da opressão romana. Eles não apenas percorreram toda essa distância, como eles se prostraram diante daquele bebê, em sinal de adoração, dando-lhes ofertas generosas, e não apenas isso, ofertas apropriadas, ouro, para aquele que de fato era rei, incenso, para aquele que de fato era Deus, e mirra, perfume usado ali, né, para aqueles que estavam mortos, né, para o corpo ali, mirra para aquele que de fato também era homem, destinado à morte. Então, quando eles saíram da presença de Herodes, esses magos, eles viram novamente a estrela, e o texto nos diz que eles alegraram-se com um grande e intenso júbilo. E aqui a gente pode ir fazendo as inferências sobre o tipo de resposta que eu e você temos que ter diante do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegraram-se com um grande e intenso júbilo. A reação desses homens, portanto, é notável, especialmente porque Mateus, o autor desse evangelho, ele está escrevendo para um público que é inicialmente judeu, e estes magos não são judeus. Então, de alguma maneira, está ficando claro para os leitores de Mateus que são judeus, que o Messias, o guia, ele não veio só para apacentar Israel, mas ele veio para apacentar gente de todas as nações. Então, Mateus está deixando claro aqui que a salvação, ainda que tendo seu início com os judeus, tinha um propósito ainda maior. Os gentios, eles deveriam ser igualmente conquistados para Cristo. Jesus, quando ele faz os seus discursos, né, em Decápolis ali, aquelas 10 cidades, gentios sendo alcançados por Cristo. Aí há controvérsia dos judeus ali e tudo mais. A vinda dos magos foi, sem dúvida, uma lição para os judeus e para os homens de cada nacionalidade e raça. Aqueles magos, eles tinham provavelmente pouco conhecimento teológico, mas eles foram tocados por Deus para que reconhecessem naquele menino o Salvador. Então, quando a estrela sinaliza a casa, eles entram e, avistando o menino, se prostam. Ele não avista só o menino, vocês notaram no texto que ele não avista só o menino. Quem mais que ele avista? Cadê ali? Verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles avistam um menino com a mãe, claro. Um menino recém-nascido vai ficar com quem? Com a mãe. Se estava amamentando, o texto não nos diz, mas provavelmente poderia. Está sendo amamentado ali.
Mas quando eles entram naquela casa, eles avistam o menino com a mãe e se prostram e o adoram e lhe entregam presentes. O único adorado ali é o Senhor Jesus Cristo. Maria não é adorada. Embora a palavra vai dizer que ela é bem-aventurada, ela mesma sabia muito bem, a ponto de ter ido depois lá quando cumpriu o tempo da sua impureza ali e tudo mais, e fazer todo o procedimento. E o que Maria faz? Ela com José oferecem a oferta, e como eram pobres, ela oferece o que? A pombinha, né? Porque não tinha dinheiro para oferecer o cordeiro, e para cumprir o que? A lei. Sabe onde é que está descrito isso? Lá em Levítico capítulo 12, fala a respeito da lei. E este movimento que Maria faz é uma oferta pelo pecado. Maria sabia muito bem quem ela era. Porque essa oferta que as mulheres grávidas faziam para se purificarem tem a ver com a purificação do pecado, do seu próprio pecado. Mas aqui eles entram e adoram o menino. O reconhecimento, então, do senhorio de Cristo deve impactar as atitudes cotidianas na vida de um crente. A atitude desses homens deve nos servir como um lembrete de que, diante da revelação de Cristo, nós devemos dar uma resposta prática e sacrificial. É o que esses homens fizeram aqui, ao entregar presentes, ao andarem toda essa distância e darem o melhor que tinham. Nós devemos dar uma resposta prática e sacrificial. Então, imagine que você está dirigindo aí em uma estrada. Agora é período de férias, né? Talvez muitos vão pegar a estrada. E aí, de repente, você se depara com uma bifurcação. E só há dois caminhos possíveis. Um leva a uma cidade iluminada e segura, e o outro a um deserto sombrio e desolado. E não há uma terceira opção. Assim é em relação ao nascimento de Cristo. Ou você o adora genuinamente, como os magos, ou o rejeita como Herodes. E a escolha tem a ver com uma resposta tua, mas sabendo que as consequências são eternas. Adorar o rei vai muito além de uma expressão emocional da nossa parte, embora o Senhor também toca o nosso coração. Adorar ao rei não tem nada a ver com uma adequação da Bíblia à tua vontade. Requer uma total renúncia de si mesmo para que Cristo reine sobre toda a tua vida. Tua mente, ela é renovada de tal maneira que as tuas atitudes deixam as pessoas que te cercam perplexas, que elas não conseguem compreender por que você faz o que você faz e por que você deixa de fazer determinadas coisas. Que esses homens vieram de tão longe para adorar esse menino pobre, chechelento. Elas não conseguem compreender. Mas você, como filho de Deus, sabe muito bem e tem prazer em fazer a vontade do teu Senhor. É justamente isso. Esse mundo que é incapaz de adorar a Cristo porque está morto em seus pecados, ele será incapaz de compreender o porquê um filho de Deus abre mão de si mesmo e se dobra diante do senhorio de Cristo, entregando-se a si mesmo e os melhores presentes, ou seja, tudo o que tem, para que ele governe. O mundo não vai entender, mas mais importa agradar a Deus do que aos homens, e não se deixar amoldar por esse mundo de trevas. Então, irmãos, refletir sobre qual caminho escolher, não apenas com palavras, mas com ações que demonstrem um coração transformado. É isso que o Senhor requer de você e de mim. Sermos sal e luz nesse mundo de trevas, mas há um preço a ser pago. No mundo teremos aflições. Ele foi perseguido, adivinha? Os filhos dele serão perseguidos, não serão compreendidos. Há um preço a ser pago, mas o galardão, a promessa do nosso Deus, para aquele que vencer,
ela é preciosa, ela é real. É só uma questão de tempo para nós desfrutarmos da presença do Senhor. Então, enquanto o ímpio prospera neste mundo e até se auto-engana, achando que adora o Deus vivo na sua mera religiosidade vã e afrontosa a Deus, o cristão entende que adorar a Deus implica em negar-se a si mesmo, em reconhecer que é um miserável pecador, que precisa de um Salvador, e aí então confia em Cristo para viver uma vida ao lado dele eternamente. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é viva, e tudo o que aconteceu na história é significativo, tem um propósito, e ó Deus, a maneira como o Senhor decidiu que esses acontecimentos se dessem, nos revelam tanta coisa a respeito de quem o Senhor é, e a respeito de como o Senhor deseja que a gente viva. Ó meu Deus, nos livre de viver uma vida na hipocrisia religiosa, que o Senhor nos instrua e nos ensine a Te amarmos sobre todas as coisas, e a andar em intimidade contigo, que o Senhor, quando olhar para nós, possa ver vidas que Te adoram no seu procedimento. Aquele que Te ama, guarda os Teus mandamentos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas afrontas, e de uma forma muito particular aqui, que o Teu Espírito Santo convença na individualidade cada um dos seus pecados, da necessidade de se dobrar diante do Senhor, da necessidade de acertar a vida, alinhada à Tua palavra, para que o Senhor se agrade da nossa adoração. E só podemos fazer isso, fazer este movimento, se o Senhor intervir e abrir os nossos olhos e quebrantar o nosso coração. Então, recorremos ao Senhor nessa noite, transforma as nossas vidas, queremos andar em intimidade contigo, por favor, Senhor. E ó Deus, ansiamos pelo Teu retorno, ansiamos pela Tua volta. Esse mundo é de trevas, nesse mundo o ímpio muitas vezes prospera, mas o Senhor nos mostra qual é o fim desses ímpios. Ó Deus, obrigado pela Tua grande salvação, e assim colocamos tudo nas Tuas mãos, e eu peço que o Senhor continue aplicando a Tua palavra, e que neste Natal possamos ter isso em mente, e um coração grato por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, e há de completar nas nossas vidas, mediante Cristo, mediante o Teu poder, Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.